Olá a todos vocês que nos acompanham, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam de modo muito especial com você, com a sua família, com todos aqueles que você tem colocado diante de Deus. Agradeço a vocês por compartilharem conosco este momento de reflexão, de estudo bíblico, de estudo da palavra de Deus, buscando crescimento, conhecimento, direção do Espírito Santo, para que nós, a cada dia, tenhamos o nosso caráter forjado segundo o propósito de Deus, que seja mais parecido com o seu Filho Jesus Cristo, guiados pelo Espírito Santo como filhos de Deus. Então, a todos vocês, que Deus abençoe de um modo muito especial, e vamos tratar hoje um pouco a respeito da palavra de Deus de maneira mais específica. A palavra de Deus, a Bíblia, como eu sempre repito, a Bíblia é a única regra de fé e prática para todo cristão. Toda a nossa vida cristã, nossa vida de relacionamento espiritual, a nossa vida humana, nossos princípios, valores, os nossos padrões são pautados pela palavra de Deus. Então, tudo aquilo que nós vivemos, cremos, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós somos dirigidos a interpretar é através da Bíblia como palavra de Deus, como única regra de fé e prática. Mas para isso nós temos que ter um bom conhecimento, uma boa interpretação, para não viver enganados por aqueles que querem manipular a palavra de Deus, aqueles que querem, como a própria Bíblia nos diz, né, no texto de Timóteo, pessoas que querem usar a palavra de Deus como fonte de lucro. E esta não é o propósito, este não é o interesse do cristão. O cristão tem o interesse de levar a palavra de Deus, porque o que Jesus nos apresenta é que, conhecendo a verdade nos liberta. A verdade nos conduz a uma vida de paz, a uma vida de tranquilidade, a uma vida de honra, a uma vida em que nós possamos, de fato, desfrutar do melhor, apesar das adversidades e complicações deste mundo. Então, aquele que segue a Bíblia, aquele que coloca em prática a palavra de Deus na sua vida, ele vai viver melhor como pessoa, como cônjuge, como filho, como pai, como mãe. Ele vai viver melhor como uma pessoa responsável à sociedade e à família a qual ele pertence. Então, é desta maneira, trazendo os princípios e valores de ética e moral, de espiritualidade através da Bíblia, é que nós vivemos a plenitude do que Deus tem preparado para cada um de nós. E a Bíblia, ela é classificada no nosso tempo, e eu acho muito bonito de nós observarmos isso na própria Bíblia, a maneira que Deus inspira de sempre escrever a sua palavra em dois tempos: o tempo da promessa feita e o tempo da promessa cumprida. O tempo da promessa feita é o que nós chamamos de Antigo Testamento, em que tudo ali é vivido na promessa do Messias, do Deus que se fez carne e habitou entre nós na pessoa de Jesus Cristo. Então, até o nascimento de Cristo, nós temos um tempo da promessa. Então, tudo aquilo que está registrado de Gênesis até Malaquias, da nossa sequência bíblica, tudo o que está registrado de Gênesis até Malaquias é conhecido como Antigo Testamento, mas na verdade ele é um testamento de promessa, ele é um tempo de promessa. E por quê? Porque é claro que o testador teria que nascer como homem, como uma pessoa física, e como fala o apóstolo Paulo em Hebreus, para que um testamento tenha validade, é necessário que haja a morte do testador. Então, o Deus que é o testador, ele se fez carne, habitou entre nós, viveu 33 anos sem pecado, e aí nele nós temos a promessa cumprida. Esse Deus que se fez carne e habitou entre nós, esse Deus se entregou até a morte
e morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, porque nele não havia pecado, e enviando o Espírito Santo, inspirou a todos os discípulos e apóstolos a escreverem a Bíblia agora no que nós chamamos de Novo Testamento, que é o testamento da promessa cumprida, o testamento da promessa que até o nascimento de Jesus era só uma promessa, agora nós temos o cumprimento dessa promessa. Então, essa divisão entre Antigo Testamento e Novo Testamento, a Bíblia classifica de algumas maneiras, e entre elas, de uma forma bastante enfática, a questão das duas testemunhas. O que são as duas testemunhas? São as duas perspectivas da palavra de Deus, sendo o testamento da promessa e o testamento do cumprimento da promessa. O Antigo Testamento, como nós chamamos, e o testamento presente que nós vivemos, que é o testamento da promessa cumprida em Cristo Jesus, que nos dá a oportunidade de reconciliação com Deus, de remissão dos pecados, de salvação e de vida eterna. É para esse caminho que nós estamos prosseguindo. Em Apocalipse, capítulo 11, o versículo 9, aqui o texto fala: então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que os cadáveres sejam sepultados. Observem o que quer dizer esse texto. É claro que Apocalipse ele é uma escrita simbólica, existe, né, um simbolismo muito grande dentro da perspectiva do apóstolo João, e quando ele escreve o livro de Apocalipse, ele está preso na ilha de Pátimo, e ele está escrevendo para o seu povo, para o povo hebreu. Ele está escrevendo para as igrejas de Cristo, de pessoas que conhecem muito bem os símbolos que eles estão usando, que ele está usando aqui nos seus escritos. Então, o versículo 9 do capítulo 11 de Apocalipse, a palavra Apocalipse é uma palavra grega que quer dizer revelação. O que João está recebendo e transmitindo como revelação é que a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, as duas testemunhas, elas iriam morrer. Elas iriam morrer, mas as pessoas, até mesmo aqueles que a mataram, não deixariam ela ser sepultadas, não permitiriam, porque ficariam expondo o seu cadáver. E como que isso pode acontecer de maneira prática? Como que nós podemos observar que a palavra de Deus, que é eterna, a Bíblia, como que os seus conceitos, os seus valores podem morrer? Isso acontece porque, na verdade, tudo que se refere ao reino de Deus, o reino de Deus que é invisível na perspectiva humana, mas ele é visível dentro da espiritualidade de cada um, ele é um reino de Deus que existe para cada um de nós que somos cristãos, que pautamos a nossa vida em Cristo Jesus, que nos permitimos ser guiados pelo Espírito Santo e colocamos em prática os princípios, valores, os mandamentos, a ética, todo o conjunto cultural e o conjunto de mandamentos que Deus, em Cristo Jesus, nos dirige para que nós façamos, para que nós vivamos desta forma. É através de nós, da nossa vida cristã, que a palavra de Deus, a Bíblia, é viva e eficaz, porque nós praticamos o que está escrito nela. E o que nós praticamos? Nós buscamos praticar o amor, que é a essência de tudo o que é de melhor dentro da expressão divina. Então, nós praticamos o amor segundo a palavra de Deus, que é trazer o socorro, trazer o abraço, trazer o auxílio, trazer a orientação àqueles que precisam
de uma orientação. Então, nós exercemos este amor na prática e exercemos este amor a todos, não só aos nossos irmãos cristãos, mas a todos aqueles que foram criados por Deus à sua imagem e à sua semelhança, ou seja, a todos os seres humanos. O cristão trabalha para a humanidade, não apenas para si mesmo. Então, é desta maneira que nós vivemos o cristianismo, nós expressamos o cristianismo e nós pregamos o cristianismo através da nossa vida. Nós temos que compreender, como uma frase bastante conhecida, né, de São Francisco de Assis, onde ele fala que a todo tempo nós devemos pregar o evangelho, mas só quando for necessário nós devemos falar. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que não é a nossa voz que convence, não é aquilo que nós proclamamos, mas é aquilo que nós vivemos na coerência daquilo que nós falamos. Isto é um evangelho íntegro, eficaz, um evangelho capaz de transformar e alcançar outras pessoas para o bem. De que maneira que isto vai acontecer? Né? Como que esse evangelho pode permanecer vivo e como que ele pode morrer? Como que alguém pode matar as duas testemunhas? Como que alguém pode matar o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Nós voltamos ao princípio de todas as coisas quando o homem e a mulher no Éden pecaram. Nós voltamos ao pecado original. E qual é o pecado original? O pecado original é não crer na palavra de Deus. Esse foi o primeiro pecado da humanidade. Eu sempre trago isso à memória de que Deus, quando ele criou o homem, criou a mulher, colocou os dois no Éden e ele deu uma ordem. Ele fala: deste fruto vocês não vão comer, porque no dia em que comerem, vocês vão entrar num processo de morte. A tradução bíblica nossa na língua portuguesa está certamente morrerás. O texto em hebraico diz morrendo morrerás. A morte é um processo. Morrendo, nós vamos morrer definitivamente. Durante esse processo de morte, nós temos a oportunidade de reconciliação com Deus para mantermos a vida eterna. Então, a morte, ela passa a ser um processo, mas esse processo só passou para nós, os seres humanos, nós somos contaminados pela morte, pelo pecado, por quê? Porque o homem e a mulher não creram na palavra de Deus e decidiram, induzidos por Satanás, pelo adversário de Deus, eles decidiram ver quem é que tinha razão e foram experimentar do fruto para ver se realmente a morte iria acontecer com eles. E, de fato, aconteceu, entraram no processo. A questão que acontece hoje, como que se anula a palavra de Deus? Como que se mata as duas testemunhas? Como que se mata a palavra de Deus? Isso é possível? Sim, simplesmente não crendo. João, capítulo 16, versículo 7, Jesus ele diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Então, o que adianta as pessoas terem um livro na mão que eles não acreditam? E não acreditar significa, no contexto espiritual, no contexto bíblico, não é simplesmente acreditar na verdade ou não do que está escrito, mas é não praticar. É isto que a Bíblia coloca com a expressão de não crer. Aquele que não crê, não pratica. Aquele que acredita, aquele que crê, coloca em prática. A Bíblia faz essa divisão simples acerca do nosso relacionamento espiritual com Deus. Aquilo que nós acreditamos, nós praticamos. Aquilo que nós não acreditamos, nós deixamos de praticar.
E já tem muitos anos, centenas de anos, em que as pessoas vieram batendo contra o Antigo Testamento. Infelizmente, né, muitas denominações inclusive cristãs, não só outras expressões religiosas ou filosóficas, mas as próprias religiões cristãs, denominações cristãs, por muitos anos, por centenas de anos, vem batendo contra a permanência do Antigo Testamento. E a Bíblia, deve ser olhada como um todo, como diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e apta para a educação, para a repreensão, para o ensino, toda a escritura, de Gênesis até Apocalipse. E quando o apóstolo Paulo escreveu isso, eles nem tinham o Novo Testamento escrito ainda. O apóstolo Paulo está se referindo exatamente ao Antigo Testamento. E ele fala, toda a escritura é inspirada por Deus. Jesus, ele fala que nada vai passar da sua palavra. Não pode ser tirado nem um tio, nem uma vírgula não pode ser tirado da palavra de Deus. E que tudo vai permanecer até que ele volte. Então, o porquê descartar o Antigo Testamento ou observar o Antigo Testamento simplesmente como sendo um registro histórico, fatos históricos de relacionamento com Deus? Não, de fato, através do Antigo Testamento, nós temos toda a base da constituição divina, que é a Bíblia, para o fundamento do cristianismo. Então, dentro do Antigo Testamento, nós temos a palavra e as leis imutáveis de Deus, em que são colocadas, como é repetido muitas vezes na Bíblia, como estatuto perpétuo. Estatuto é lei, perpétuo, o que fica eternamente. Então, a palavra de Deus, ela é escrita, ela foi inspirada por Deus como estatuto perpétuo. E é desta maneira que nós temos que observar. Mas as pessoas foram deixando de praticar o Antigo Testamento. E deixando de praticar, eles foram matando uma das testemunhas. É isso que o texto fala para a gente. A primeira testemunha, que é o Antigo Testamento, deixando de ser colocado em prática, deixando de observar a orientação alimentar que Deus prescreveu para nós em Levítico capítulo 11, os 10 mandamentos destacados em Êxodo capítulo 20 e também em Deuteronômio capítulo 5. Os 10 mandamentos, eles não são a totalidade dos mandamentos de Deus, mas são os principais, os essenciais, e dentre esses 10 mandamentos, em que Deus escreve de próprio punho, a Bíblia registra isso, Deus escreve com o próprio dedo, usando a expressão bíblica, e entrega as tábuas da lei a Moisés. É o único texto em que Deus escreve diretamente, dada a importância desse texto. E as pessoas vão desprezando ou trazendo simplesmente conceitos sociais a respeito desta interpretação. E desta maneira, dentro do conceito social, esquecendo de mandamentos básicos, simples, que não envolvem a expressão social e, por isso, só devem ser mantidos pelo amor, que é a expressão maior do nosso relacionamento com Deus, como, por exemplo, o sábado. A guarda do sábado é uma expressão de amor. Ele é um mandamento que nós guardamos pela expressão de amor que temos por Deus e por entendermos que o evangelho eterno de Deus é permanente e válido em todas as épocas. Porque nós amamos a Deus, nós queremos agir com ele com integralidade. E muitas vezes na Bíblia, Deus ele coloca o sábado como um sinal entre o seu povo, né, e ele. É um sinal que foi perpetuado para que todos tivessem uma maneira visível de observar o povo de Deus.
Então, quando esses conceitos vão sendo mudados, vão sendo deixados de lado, não são mais praticados, o que acontece é que a palavra de Deus, na prática, ela vai morrendo, e aí se mata a testemunha. Então, infelizmente, muito da primeira testemunha, que é o Antigo Testamento, foi morta por centenas de anos e continua sendo morta a cada dia por aqueles que rejeitam a palavra de Deus na sua totalidade. E o Novo Testamento, que é a segunda testemunha, como que fica esta questão? Da mesma forma, as pessoas rejeitam a palavra de Cristo, a pessoa de Cristo como filho de Deus, rejeitam o Espírito Santo, rejeitam a instrução dos apóstolos, né, dos discípulos de Jesus que se tornaram apóstolos, rejeitam a palavra de Deus na sua essência e na sua totalidade. Então, matam também o Novo Testamento em todas as coisas, na postura masculina do homem ser, na postura feminina da mulher ser, na forma da construção da família dentro da expressão bíblica, observando a necessidade da heterossexualidade, né? Então, na educação dos filhos, na instrução do lar, na manutenção dos mandamentos de Deus, nos princípios de ética, de moral, para se ter um bom caráter, uma boa personalidade. Então, tudo isso está sendo deixado de lado para trazer novos princípios, novos valores que vão degradando a sociedade. Cada dia mais nós vemos uma sociedade doente, uma sociedade longe dos princípios de Deus e cada vez mais com problemas, uma sociedade em que traz prejuízos para si enquanto indivíduo, para sua família que está totalmente desestruturada e para a sociedade, porque afinal de contas, até no meio militar, costuma-se usar uma frase que a família é a célula da pátria. E de fato é. E você corrompe a célula, você provoca um câncer nesta célula, que é a família, e vai atingir toda a sociedade. E é por isso que nós temos uma sociedade tão adoentada como nós vemos nos nossos tempos. Nós temos a Bíblia na mão. Hoje todo mundo tem acesso à Bíblia de uma maneira fácil, seja na forma física, seja online no celular, por aplicativos, de muitas maneiras, de muitas versões diferentes, traduções diferentes para facilitar a compreensão. Todos têm acesso fácil à Bíblia. No entanto, rejeitam. Como diz o texto de Apocalipse que nós lemos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que forma em conjunto a Bíblia, ficou como sendo dois corpos mortos, expostos, e todos estão vendo, não enterram, porque usam até para zombaria, então não deixam enterrar de vez, mas também não seguem, porque para eles a palavra de Deus está morta, a palavra de Deus não é viva, não é eficaz, como fala o texto de Hebreus capítulo 6, versículo 4. Então, quando nós observamos a palavra de Deus na sua íntegra, na maneira que Deus nos corrige, na maneira que Ele nos instrui, nós estamos vivificando aquilo que o mundo está tentando matar. Estamos vivificando a palavra de Deus. E é isso que nós devemos fazer como cristãos, lutar para manter os princípios, os valores a partir de nós, em nós. Somos nós que temos que viver esses princípios e valores e mostrar ao mundo um referencial de uma vida melhor, de uma vida íntegra e de uma vida eterna com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz, pela maneira que o Senhor cuida de nós e nos dirige pelo teu poder. Te agradecemos
por poder colocar nossas vidas em tuas mãos, confiando que o Senhor tem o que há de melhor para nós. Pedimos que permaneça conosco, que estejamos sensíveis à tua voz e que pratiquemos os ensinos das duas testemunhas que formam a tua palavra, o Antigo e o Novo Testamento, de forma íntegra, de forma eficaz em nossas vidas. Nós te agradecemos, te louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.